Graça e paz, amados. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Muito bom, viu? Glória a Deus, eu me sinto em casa, né? Somos uma família. Corpo do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando nós estamos juntos, nos fortalecemos, né? Graças a Deus. E Deus tem me abençoado, né? De vez em quando eu venho aqui e hoje eu estava lá buscando do Senhor. Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com os teus filhos nesta noite? Primeiro Ele falou para mim sobre amor. E aí, conforme foi passando o dia, Ele falou para mim sobre unidade. Falei, mas os dois andam juntos, né? Amor e unidade. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre o poder da unidade, né? Cada dia mais nós precisamos dessa unidade. Jesus, o plano perfeito de Deus, que usou seu próprio Filho, né? Para vir aqui nessa terra e morrer por nós. Todo o plano foi baseado que um dia tivesse essa unidade do corpo de Jesus, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. É uma palavra que é muito conhecida, sobre Gênesis 11. Trago um abraço da igreja de Divisa Nova para vocês, viu? Glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler até o 9. Eu estava procurando uma palavra um texto onde falasse, né, da unidade, da forma que eu queria passar. E na verdade, esse texto aqui, ele é muito real, ele é muito forte, né? Deus te abençoe, querida. Amém? Encontraram? Então diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali para toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós precisamos deste alimento, nós precisamos da Tua direção, Senhor, da sabedoria que vem dos céus, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Ó Pai querido, abre mesmo o nosso entendimento, quebranta o nosso coração nesta noite, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, receber esta semente e ela venha frutificar para a Tua honra e Tua glória, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Homens se unindo, né?
agradando ao Senhor, porque na união, o Senhor ordena a bênção, né? Que a gente aprende. Mas se uniram para um propósito, mas com a motivação errada, né? E aí o Senhor teve que intervir, o Senhor teve que entrar em ação e confundir a língua deles, porque eles falavam a mesma língua. Não havia outras línguas. Todo o povo da terra falava a mesma língua, né? Se não tivesse acontecido isso, todos nós podíamos ir em outros países e ia falar a mesma língua. Mas aqui o Senhor fez isso, mudou esta situação. Por quê? O que o Senhor disse aqui? Olha aqui, se deixarmos, né? O Senhor desceu, né? E aqui no versículo 6 diz assim: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Imagina o que eles podem fazer. Falando a mesma língua. Com o mesmo propósito. Unidos. Se fortalecendo. Gente, eles estavam construindo uma torre para alcançar o céu. Imagina a determinação de um povo, né? O quão pode levar esse povo longe. E aqui nós vemos o poder da união com um propósito, né? E é isso que o Senhor almeja para a igreja dele. A unidade do povo dele para viver um propósito, mas com a motivação certa, né? Aqui eles se desviaram, porque eles pensaram neles mesmos. Eles queriam ser conhecidos por todo mundo, né? Que eles haviam construído uma cidade, uma torre, que chamasse a atenção de todo mundo. Porque o orgulho do homem, né? Entrou no coração deles, e eles estavam conseguindo, né? Pela unidade, eles estavam conseguindo. Se não fosse o Senhor intervir, eles não tinham parado. Eles iam construindo. Por quê? Porque há poder na unidade, né? E é por isso que Jesus fala, onde houver 2 ou mais orando, eu estou ali. Porque há poder na unidade. E a gente precisa compreender isso e trazer isso para a nossa vida, irmão. Quando o Senhor diz que é melhor andar, né, em 2 do que sozinho, porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa unidade, nós precisamos, né, dessa motivação de estar sempre tendo alguém que nos entende, tendo alguém que possa caminhar conosco, falando a mesma língua, né, com o mesmo propósito, com um foco, com um alvo para chegar. Esse povo tinha um alvo para chegar, né? E quando o homem determina no seu coração, irmãos, não tem nada que segura. E é isso que o Senhor estava falando aqui, vamos parar, vamos lá, né? Precisa parar esse povo, porque eles não vão ter limites. Sabe, e às vezes a gente esquece o quanto, o poder que o Senhor colocou em nós, quando nós determinamos algo no nosso coração. Uma pessoa que quer fazer uma faculdade, ela começa a falar desde pequenininha, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer medicina. Irmãos, quando aquela criança determina no coração dela, não tem impedimento para ela. Não tem. Você vai falar, é falta de dinheiro. Não, ela corre atrás. A gente vê isso aí, tem muitos que conseguem chegar aonde determinou, porque o coração, né? O coração daquela pessoa determinou aquilo e ela correu atrás. Sabe, nós fomos feitos para viver em unidade. O homem não foi feito para andar sozinho, né? Em Eclesiastes 4:12 fala assim, olha, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Né? O que Salomão está falando? Olha,
Um homem sozinho, ele é vencido, ele cai, ele não tem ninguém para levantá-lo, né? Ele se abate. Mas 2 já consegue se defender melhor. Mas o cordão de 3 dobras, né? Aonde há ainda o Espírito Santo junto, não vai se romper. Aonde o Senhor está conosco, não se rompe, né? O propósito vai ser cumprido, por quê? Porque nós temos unidade e nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos fortalecer. Amém? Então, a unidade da igreja, eu quero falar com vocês da unidade da igreja em Romanos 15, versículos 5 e 6. Nós vamos andar bastante na Bíblia, irmãos. Eu gosto. Eu gosto de pregar e a gente caminhando na Bíblia. Porque a palavra nos liberta, né? A palavra que vem e move em nós tudo o que ela precisa mover. Romanos 15, versículos 5 e 6. Amém? O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso, o Senhor nos uniu para que Ele seja glorificado. A nossa unidade aqui, qual que é a nossa intenção? Nós estamos construindo também, né? Uma torre espiritual, né? Cada dia a gente está lá nessa construção. Vamos lá colocar mais um tijolinho. Ah, tem oração, estou lá. Tem culto, estou lá. Estou construindo, junto com os irmãos. Qual que é o nosso alvo? Chegar no céu. O nosso alvo é de levar toda a igreja, né? E essa unidade da igreja, ela traz saúde para a igreja. Uns curam os outros, né? Então, o Senhor estava falando no meu coração sobre isso. A unidade do povo dele, o corpo unido, ajustado, em comunhão. O quanto isso é importante para o nosso dia a dia, irmãos. Porque se nós estamos sarados, nós seguimos em frente, né? Não é obstáculo que vai nos parar, porque nós estamos determinados. Nós entendemos a palavra de Deus, o chamado de Deus, o propósito do Senhor, que é nós irmos, mas também levar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos a se levantar, a se manter de pé, a se fortalecer. Porque nós temos dias maus, né? Todos nós temos os dias que a gente está desanimado, mas chega um irmão com uma palavra, nos levanta, né? Nos dá um novo ânimo. Só de falar, eu tô com você, eu vou orar por você. Isso já sustenta mais uma semana, né, daquela vida na presença do Senhor. Então a unidade da igreja é essencial, porque nós temos um propósito no Senhor, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, Paulo está falando para os romanos que o Deus que concede a perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, um coração e uma voz, precisamos falar a mesma língua, estar com o coração no Senhor, coração nessa palavra, né? Que é o nosso guia, que é a nossa luz. Amém? Vocês glorifiquem ao Deus e Pai, no nosso Senhor Jesus. Então, Paulo, ele sabia o que ele estava falando, né? Porque sem unidade, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a unidade, nós podemos fracassar no meio do caminho, né? Porque a igreja, ela é o corpo. E se falta um membro, ela está machucada, né? Ela está doente.
Eu digo isso, se machucou o dedinho, todo o corpo está sentindo. Todo o corpo está ali, ó, né? Sentindo a dor, vibrando com aquela dor. Às vezes a gente fala assim, o coração está batendo lá no dedinho, né? Por quê? Porque incomoda. E sabe, nós precisamos nos levantar assim, irmãos. Tem um irmão que não está bem? Corre atrás, né? Vamos cuidar. Porque às vezes é o dedinho, às vezes é o braço. Está lá machucado. E a unidade, ela traz cura, ela traz alinhamento, ela traz posicionamento para a igreja, né? E assim vai fortalecendo esse corpo, até que Jesus volte. Olha que glória, quando o Senhor olhar, né, para esta igreja e falar, está lá o meu corpo. Está na hora de ir buscá-lo. Isso é maravilhoso, tremendo, né? Em Efésios 4:13, está aqui pertinho. Vamos ali ler também. Efésios, capítulo 4, versículo 13, até o 16. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, ele cresce e ele edifica-se. O trabalho é do Senhor, né? A obra é do Senhor. E quando nós nos propomos a unir, o Espírito Santo faz toda a obra. Ele vem e edifica, né? Glória a Deus por isso, porque edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus por isso, porque este corpo, ele é edificado em amor. Este corpo, ele é sustentado por amor. Amém? Então, que a gente possa mesmo buscar esta unidade. Deixa toda a indiferença, né? Não é tempo mais. É tempo da gente agora entregar o nosso coração para o Senhor e deixar o Senhor, olha, Senhor, eu quero amar agora com o teu amor. O teu amor é incondicional, o teu amor não julga, o teu amor não aponta, o teu amor não cobra, mas ele apenas ama, né? É o que o Gilmar sempre fala, é um amor que nos constrange, que nos deixa, né, constrangidos, porque às vezes a gente fala, não mereço tanto. Mas é assim que nós devemos amar o nosso irmão. Nosso irmão olhar para a gente e falar assim, mas por que ele cuida assim de mim? Eu nem mereço, né? Mas é o amor de Jesus. E é isso que fez a gente entender que a gente precisa estar nesse corpo. Porque a gente precisa deste amor incondicional, né? E Ele quer nos ensinar a caminhar assim. Que a gente passe isso, né, para os irmãos, que a gente passe isso para as crianças, para os jovens, que eles cresçam nessa medida de amor incondicional, né? Que nada venha mudar isso no coração deles. Para que venha mesmo a geração de verdadeiros adoradores do Senhor. E conclua toda a boa obra que o Senhor tem feito até aqui, né? Com os nossos antepassados, agora com as nossas vidas, com a geração vindoura. Em nome de Jesus, que vai ser em breve, né? Nós vamos poder assistir jovens se levantando e falando, o Senhor é tudo para mim, nada mais importa, né? Esse é o nosso sonho. É ver jovens crianças declarando que nada mais importa, só a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Aqui em 1 Pedro, irmãos, 1 Pedro 3:8,
Senhor foi falando, eu fui colocando aqui os versículos. Diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Amém? Ele está ensinando, Pedro está ensinando como que a gente deve se comportar, né? O mesmo modo de pensar. Porque um corpo precisa pensar com o mesmo pensamento, né? Ou uma perna vai para cá e a outra vai para lá. Não dá. Nós precisamos estar com o mesmo pensamento, buscando os mesmos propósitos, buscando o mesmo alvo, falando a mesma língua, né? Para que haja poder no nosso meio. Amém? Que nada venha impedir da gente avançar. Porque é tempo da igreja avançar, irmãos. É o tempo da igreja florescer. É o tempo da igreja aparecer. Né? No meio do caos, a igreja cresce, a igreja ela se mobiliza de uma forma sobrenatural. Amém? E tudo que a gente tem visto em nossa volta, está tudo declarado aí que é o tempo da igreja agora, né? Glória a Deus por isso. É o nosso tempo de crescer, de, declarar a mesma palavra do Senhor, de determinar, de seguir em frente, fortes, avançando cada dia mais, né? Determinados. Em nome de Jesus, assim como esse povo fizeram aquela torre, né? Porque tudo está em nós. Se nós desejamos, nós corremos atrás. Se é importante para nós, nós vamos nos esforçar, não é? Então nós precisamos focar, voltar para a vontade do Senhor. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim nesse tempo? Então eu avanço diante dessa boa, perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Nós vamos avançando no poder do Espírito Santo. Amém? Aleluias! Então nós vamos falar agora da unidade na família. Uma família saudável, uma igreja saudável, né? Então a unidade, ela precisa também estar na nossa família, né? Lá em Marcos 10, versículos 6 a 8, eu anotei aqui, mas nós vamos ler. Marcos, capítulo 10, versículo 6. Diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Deixa eu ver até onde está o 8. Amém? Até aqui. Então, o que a palavra está falando? O homem deixará, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, será um diante do Senhor. Não são mais dois. Né? Então não pode ter dois pensamentos. Então não pode ter duas línguas. Então não pode ter dois caminhos. Amém? Um caminho, uma língua, uma linguagem só. Pensamentos alinhados traz unidade, né? Vai longe. Uma família que está nesse propósito, né? E ali, como nós vimos na Torre de Babel, né? O Senhor fez com que eles se espalhassem. Quando eles não estavam entendendo mais o que o outro estava falando, né? Um pedia o tijolo, o outro já não entendia mais nada, porque era língua diferente, espalharam. E hoje, Satanás está fazendo o mesmo trabalho. Ele está imitando o que Deus fez lá na Torre de Babel.
está fazendo dentro da nossa casa. Está trazendo, né, essa confusão de línguas, confusão de pensamentos e para espalhar, para dividir. Olha só, como ele é imitador, né? Tudo o que ele faz, ele pegou algo de Deus que foi perfeito, né? Com o propósito perfeito do Senhor, distorceu e trabalha no mesmo sentido para arruinar, para destruir e para roubar o homem, né? Que é o que Deus fez, a sua imagem, a sua semelhança. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos vigiar muito. Porque, às vezes, é com detalhes, né, que começa essa divisão. Né? Cabeça ganhou uma direção de Deus. Mas a coluna que está abaixo, ela não quer essa direção. 2 caminhos. Né? E aí começa a divisão. A unidade vai trazer fortalecimento para uma família. A unidade vai trazer segurança para os nossos filhos, nossos netos. Mas a divisão, irmãos, a divisão machuca, a divisão adoece a família, né? A divisão, ela... tudo que é de ruim. Dá brecha para o inimigo vir trabalhar mais ainda. Sabe? Os meus filhos, quando estavam adolescentes, eles me deram trabalhos assim, não foi muito tempo. Para a honra e glória do Senhor, foi 1 ou 2 anos que eles me deram assim mais preocupação. Porque por mais que a gente estava ali no domínio, a gente ainda tinha que ficar alerta, né? Mas quando... E eu com o meu esposo, a gente estava assim, dividido, né? Eu queria deixar sair um pouco, ele queria aprender muito, então a gente não estava alinhado. E o Senhor me chamou a atenção. Eu tinha chegado na igreja, fazia pouco tempo que eu conhecia Jesus, que eu estava indo para a igreja. E um dia Deus falou comigo, falou: filha, você está falando o contrário do que Ele está falando. Se unam. Vocês vão se fortalecer. E eu entendi isso. E eu falei, não. Por mais que eu nem concorde, porque o Ismael era severo. Por ele, não ia nem na esquina. Aí eu falei, por mais que vai me doer, que eu vou ver eles chorando, né? Tá bom, Senhor. Eu vou ficar do lado dele. Gente, foi 1 mês de experiência. Eles começaram a olhar para nós de uma forma diferente. Porque viu que a gente estava falando a mesma língua. Muitos filhos estão se perdendo, irmãos. Eu creio que aqui não, em nome de Jesus. Mas a gente tem visto, né? Quantos filhos estão se perdendo? Por quê? Porque não há a unidade para falar. Você pode ou você não pode. Né? Vai ver com a tua mãe. Aí a mãe deixa. Depois, mas você deixou. Por que você deixou? Né? Tem que haver a unidade. Porque se houver unidade, eles veem que tem autoridade sobre eles. Eles mesmos vão se limitar. Né? Então, a unidade, ela precisa estar na nossa família. Faz toda a diferença da nossa caminhada. Porque nós temos o propósito de levar toda a nossa família e manter a nossa família na presença do Senhor. E para isso nós precisamos fechar todas as brechas que tiver. Para que o inimigo não venha roubar. Para que ele não venha destruir os sonhos que nós temos sobre os nossos filhos, nossos netos. Né? Porque a gente tem sonhos para eles. Se estiver alinhado com os sonhos do Senhor, vão se realizar. E a gente precisa, sabe, vigiar. A gente precisa guardar a nossa casa. Os nossos tesouros. Né? Tudo de mais valioso que nós temos é o que o Senhor nos entregou, que é eterno, né? Então, que essa unidade esteja nos nossos lares, em nome de Jesus. Nós temos o exemplo de Josué. Josué não abriu mão. Chegou ali o povo murmurando e falou, olha gente, uma coisa eu falo para vocês.
Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Agora vocês decidam que Deus vocês vão servir. Mas a minha casa vai servir o Senhor, né? Ele é pontual ali, ele fala, não, eu não abro mão. Minha casa está guardada, né? Minha família é do Senhor e vai servir o Senhor. Agora vocês decidam aí o que vocês querem, né? Para que eles parassem de murmurar, porque o povo estava reclamando. Aqui em Gênesis 1:28 também está falando sobre família. Porque a gente falando de um casal, a gente automaticamente está falando de família, né? Capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Olha o que o Senhor está falando para este casal. Vai lá, se multipliquem, enchem a terra, subjuguem a terra. Vocês têm autoridade sobre a terra, sobre os bichos que estão, né, sobre a terra, sobre o mar, e até os bichos que estão no ar. Vocês têm autoridade. Vai lá e conquista. Vai lá e toma posse. O Senhor fala isso para nós. O que Jesus falou? Vocês têm autoridade, né? Sobre escorpiões, sobre serpentes. A mesma autoridade que o Senhor derramou sobre este casal, derramou sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos olhar para nós. O que está acontecendo então, pastor? Por que eu não estou indo lá, eu não estou conquistando, eu não estou tomando posse? Aonde que está o erro? Né? O que houve? Nós precisamos voltar aqui no início. Nós precisamos voltar na essência, né? Do que o Senhor já sonhou para nós. Do que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Tudo está subjugado a nós. E sabe, e é difícil. E vai, e não consegue. Sabe, a unidade tem poder. É a unidade. É a cumplicidade. É o falar a mesma língua, né? Nós precisamos, irmãos, ter esse diálogo. Nós precisamos sarar a nossa casa. Nós precisamos sarar os nossos pensamentos, as nossas manias de achar que o nosso cônjuge não tem necessidade de saber tudo o que eu estou vivendo, né? Nós somos um. Se o meu marido faz um negócio errado, a consequência vai vir na minha casa, vai vir na minha vida. Como eu não fico sabendo? Nós somos um, né? Como eu faço uma compra também sem falar para ele que vai prejudicar ele depois? A unidade, a falta de unidade, cria todo um ambiente, né? Para que o inimigo venha agir. Em nome de Jesus. Eu sei que a casa de vocês está em ordem, mas se o Senhor está trazendo uma palavra assim, sabe, porque foi do Senhor. Eu orei e o Senhor me deu essa direção. Então, vamos vigiar. Vamos vigiar, né? Porque a gente nunca sabe de onde vem, né? O ataque do inimigo, ou quem ele vai levantar para nos prejudicar e nos confundir, né? Porque ele é perito nisso também. Que a gente possa vigiar, porque é em detalhes que ele trabalha. Ele não vem com coisas grandes para jogar em cima da gente, porque vai nos despertar. Mas as coisas miúdas vai passando, né? E a gente vai vendo os nossos sonhos, nossos planos sendo destruídos.
Domingo passado eu estava pregando lá em Divisa e eu estava falando para a igreja que nós precisamos mudar as nossas atitudes agora, para que a gente venha colher lá no final do ano. Com as mesmas atitudes do ano passado, nós vamos chegar em dezembro e está a mesma colheita, né? Então, se algo não deu certo o ano passado, vamos mudar. Vamos rever todas as coisas e alinhar com a vontade do Senhor, porque ela é perfeita. Então, aonde que a gente tem que buscar? Palavra de Deus, conselho do Senhor, né? E nos alinhar para que a gente tenha uma colheita excelente e a gente fale verdadeiramente, valeu este ano, né? É tão difícil chegar no final do ano, você olhar para trás e falar, nossa, foi difícil, né? Quero esquecer esse ano. Eu fico triste quando alguém fala isso para mim, eu quero esquecer esse ano. Né? Que a gente aproveite cada minuto do que o Senhor está colocando na nossa frente. Essa página em branco, que a gente vem escrever mesmo uma história, que é onde o Espírito Santo está ali junto, e que é o cordão de 3 dobras, não vai se romper, não vai quebrar, e o propósito que o Senhor colocou no meu coração, eu vou alcançar, porque Ele está comigo, né? E a minha parte eu vou fazer, e o Senhor faz a dele. O Senhor é fiel, irmãos. Ele é fiel. Quando Ele põe, é igual a pastora estava falando aqui, quando Ele põe algo no nosso coração, Ele é fiel para cumprir até o final. Ele entrega, né? Ele vê o nosso esforço e o Senhor faz o impossível, o Senhor faz o sobrenatural. Mas sem o nosso passo, sem o nosso esforço, Ele fica aí esperando a gente tomar a nossa atitude primeiro. Não é verdade? Vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive. Tive que dar um passo primeiro de fé para que o Senhor viesse ao meu encontro, né? E realizasse o que Ele tinha colocado no meu coração. Amém? Nós vamos ler só Filipenses e eu já vou encerrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses 2, versículo 1. Até o 11 que nós vamos ler. Treinando bem vocês para a escola bíblica, né? Diz assim, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Espera aí, que eu me perdi aqui. A si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluias! Glória a Deus! Olha que lindo que Paulo escreve aos Filipenses, né? Que a gente olhe para o outro, né? Vendo que ele é superior. Que a gente não se preocupe com as coisas nossas, nossos interesses, mas com o interesse do nosso próximo, né?
E a gente vai servir como Jesus não se preocupou com ele. Veio e nos serviu e nos libertou, né? Nos salvou. Então que a gente seja assim, instrumento na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, pastora. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que tenha edificado vocês, porque o Senhor falou bem profundo comigo, né? Que o Senhor abençoe vocês cada dia mais. Que traga mesmo a convicção desta palavra, que nós possamos colocar em prática, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva quando a gente coloca ela em prática. Então ela vai ficar aqui no livro, né? E ela foi lançada hoje para que dê frutos, e muitos frutos para o Senhor. Amém? Deus abençoe, viu? Deus te abençoe, pastor. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Te agradecer, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos, Pai, de ouvir, Senhor, as tuas verdades, os teus caminhos, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha mesmo nos sarar, Senhor. Venha mesmo, Deus, tirar todo egoísmo de dentro de nós, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser imitadores de Jesus. Que nós possamos deixar todo orgulho de lado, Senhor. E nós possamos olhar um para o outro, ó Deus. Ó Deus, querendo ser servo, querendo servir, Pai. Olhando, Senhor amado, a necessidade do nosso próximo. Para que haja a unidade santa do Senhor. Para que haja, Senhor, a cura, tanto no nosso lar como na tua casa, Pai. Que nós possamos caminhar juntos como o exército do Senhor. Nós possamos estar em unidade, Senhor. Deus querido, posicionado como exército, Senhor, para que a gente avance todos os obstáculos, ó Deus, e o teu nome seja glorificado em nossa vida, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha fortalecer esta unidade, que a cada dia, Pai, eles estejam preparados para levantar o seu irmão, para ajudar aqueles que estão fracos, Senhor. Pai querido, que esta obra, Senhor, seja multiplicada no coração de cada um, meu Deus, e o Senhor seja honrado, o Senhor seja grande, Senhor, através da vida deles, meu Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos a tua bênção, pedimos, ó Deus querido, o fortalecimento do Senhor, que o todo velho homem, Senhor, possa mesmo morrer, Senhor, nós possamos viver a nova proposta de vida que o Senhor trouxe para nós. Em nome de Jesus, é a nossa oração e a nossa gratidão nesta noite. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém, que bênção, não é, irmãos? Glória a Deus, muito bom. Muito obrigada, pastora, foi uma bênção mesmo, viu? O ensino do Senhor para os nossos corações, amém? Glória a Deus. Irmãos, sábado nós temos juniores, às 9:30 da manhã, né? Jovens, às 5 ou às 7? Eu sempre confundo. Às 7. E domingo de manhã, o que nós temos? Escola Bíblica, amém? Eu espero todos aqui, nesse próximo domingo vai ser a minha vez, tá bom? Deus abençoe suas vidas, vamos orar, pedir a bênção do Senhor? Sim, Deus querido, que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Teu Santo Espírito, Deus, esteja com toda a Tua igreja, não só hoje, mas para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus e até domingo de manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus.